A gente está acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes a situação dramática das lojas americanas, né? Que na semana passada teve um rombo anunciado de 20 bilhões de reais nas contas, somando com dívidas, pagamentos que não foram feitos, esse valor pode chegar até 40 bilhões de reais. A empresa tem até o mês que vem para decidir se vai ou não fazer um acordo na justiça, como que vai ser o futuro da empresa, isso vai ser definido nessas próximas semanas. Só que para além dos envolvidos diretamente com a situação das americanas, os funcionários, obviamente, os acionistas, direção da empresa, há um outro pessoal que nessa semana também entrou em desespero. Pessoas que investiram dinheiro nas americanas sem nem saber que tinham feito isso, que colocaram ali a grana nas mãos de um banco, de um grupo investidor, foram feitos investimentos e aí com a descapitalização, com a perda de valor dessas ações na Bolsa de Valores, o que acontece hoje, inclusive, né? As ações das americanas estavam caindo novamente na Bolsa Brasileira hoje. Essas pessoas que muitas vezes tinham ali um dinheiro da vida, economia da vida inteira, que você coloca no investimento de longo prazo para ver no futuro quanto você vai ter, as pessoas foram olhar ali a grana e de repente de R$2.000 caiu para R$200. Eu vi uns casos de pessoas que estavam ali reclamando, pedindo orientação nas redes sociais dessa maneira. Então vamos falar quais são os direitos dessas pessoas, como que isso pode acontecer, como que eu, como pequeno investidor que estou ali colocando uma graninha de nada na bolsa, posso tentar evitar passar por uma situação como essa. O economista da Eleven, que é consultor também aqui do Band News TV, o Rafael Figueiredo, está com a gente no estúdio para falar exatamente sobre isso. Obrigada por vir aqui, viu, Rafa? Boa tarde para você. Boa tarde, Ana Paula. Obrigado pelo convite e conta comigo. Vamos lá. Bora, Brasil. Como é que a gente faz para tentar evitar, saber onde é que o nosso dinheiro está sendo aplicado? O que fica de lição da situação que esses pequenos investidores estão passando agora? Bom, a principal lição é que o investimento em renda variável ele possui risco, né? E as pessoas, para lidarem com esse tamanhão de queda e não sofrerem da magnitude que foi, da forma como está sendo, você tem que diversificar. Você não pode simplesmente colocar todas as ações, todo o seu dinheiro em um único ativo. Principalmente tratando-se de renda variável, onde você tem que montar um portfólio, montar uma combinação de ativos que, se realmente alguma delas não der certo, outras vão defendendo, né? Então, a principal lição é que você tem que ter conhecimento sobre o que você está fazendo. É claro que as pessoas podem ser pego de surpresa, e é a grande maioria no caso da Americanas, mas não é porque existe a chance de você pequena de ser pego de surpresa que você tem que investir pesado de maneira agressiva e alocando todo o seu patrimônio em uma companhia só. Então a diversificação se faz necessária justamente para as pessoas saírem vivas num ambiente tão dramático como o americano está vivendo. Agora sim, para explicar para o nosso ouvinte, quem não viu essa história, a gente está falando de um fundo que é uma espécie de fundo de reserva que o Nubank fazia para os clientes que, quando foram dar uma olhada no saldo, perceberam que a grana tinha se esvaído. E é um fundo que, em tese, oferece menos risco, mas tem um tipo de risco, né, Rafael? Explica para o nosso ouvinte que tipo de investimento que é esse. Esse fundo do Nubank, essa é uma questão que é importantíssima de tratar aqui, porque é um fundo de reserva, de garantia, né? Que a gente chama no mercado, né, de reserva de emergência. É um fundo que ele tem liquidez diária, ou seja, pintou uma emergência, você pode sacar isso, imediatamente esse dinheiro está na sua conta. Ele é atrelado a um fundo DI, ou seja, de taxas interbancárias, e ele também, parte desse fundo, ele aplica em crédito privado. Ou seja, em títulos de dívida de companhias sólidas no mercado. E foi o caso desse de Nubank. E aí, antes da gente entrar para a causa em si, para o problema em si, é importante citar que fundo de reserva de emergência, ele é um fundo que ele precisa ter risco muito, muito, muito baixo. Ele não pode ter sequer alavancagem. O que isso quer dizer? Ele não pode ter um dinheiro que você está sobrepondo a mais dinheiro no sentido de poder ganhar mais quando as coisas irem bem. Mas pode ser que ela dê errado e aí você acaba tendo uma perda um pouco maior. Então, a grande questão que está rolando para esse fundo específico que você citou é que ele foi vendido
para os clientes, né, como reserva de emergência. Ou seja, olha, está aqui, ele é seguro, ele é uma ótima alternativa à poupança, o que é uma verdade, ele paga muito mais do que a poupança, mas para uma reserva de emergência significa que você tem que ter um risco muito baixo, tão baixo quanto a poupança, né? E não é o caso quando você aplica em crédito privado, porque coisas como essa, como a gente acabou de acontecer, e aí agora sim entrando na causa, Ana, é o seguinte, esse fundo ele estava comprado nesse título de dívida de Americanas, quer dizer, não era nem das ações, a Americanas emite uma dívida e prometendo pagar essa dívida mais uma taxa de juros no futuro. E aí ela tinha da Americanas, tinha de várias outras empresas, enquanto ela tem muita posição comprada disso. E isso se desvaloriza, né? Literalmente vira pó, né? Porque como é que ela vai conseguir pagar as dívidas se ela anunciou uma dívida total de 40 bi? Né? Como é que ela vai conseguir reaver esse montante? Então você tem uma perda considerável, inclusive abaixo da linha do CDI, o que faz com que as pessoas, quer dizer, com que o rendimento desse fundo seja negativo. E, no entanto, a expectativa era que seja igual à poupança, que todo dia pingue pouco, mas vai pingando de maneira positiva e não tenha desvalorização. Agora, se eu estou numa situação como essa e eu perdi dinheiro, eu consigo reaver? O banco tem que me devolver essa grana? Eu deixo o dinheiro lá na expectativa de que no futuro alguma coisa aconteça e o meu investimento volte a subir? Qual o direito da pessoa nesse caso e qual que é a expectativa? Nesse caso, para o fundo propriamente... isso é um mandato do gestor, né? E provavelmente lá nas entrelinhas, quando você assinou em ter cotas desse fundo, provavelmente lá no prospecto ele estava lá dizendo que ele tinha crédito privado, que ele operava CDI, fundos DI, depósito interbancário, que ele tinha tantos, que o mandato do fundo é de tantos por cento em alavancagem ou não. Enfim, todos é uma outra lição. As pessoas, quando investirem, né, não vão pura e simplesmente pelo nome bonito. Reserva de emergência. Então é um nome bonito, é para reserva, é para emergência. É preciso você ler, né, o que está no mandato do fundo. Então agora, basicamente, está na mão do gestor. Está na mão do gestor em operar esse dinheiro de maneira mais inteligente, para reaver isso. Quer dizer, é preciso que a Americanas entre num processo de pagamento das suas dívidas, né, do acordo com os bancos, como você comentou na sua primeira fala, que haja esse acordão entre bancos e Americanas, para que a gente possa ter de volta parte, não totalmente, mas diria parte desse rendimento dessas dívidas de crédito, no caso das Americanas. Agora sim, isso pegou todo mundo de surpresa. Absolutamente. Né? O mercado todo foi pego de surpresa porque ninguém imaginava que uma empresa tão sólida como você mesmo disse, por isso acaba sendo escolhida para ter esse dinheiro investido nesses fundos que os bancos e as operadoras acabam colocando a grana por esse motivo. Mas, enfim, o futuro é muito nebuloso para as Americanas, pelo que a gente está observando aqui. O investidor, quando vai colocar o dinheiro dele num fundo como esse, Rafael, ele consegue saber em quais empresas que o banco vai investir? É direito dele saber ou o banco escolhe na hora? Não, depende. Depende do mandato, né, que está no fundo, né? Tem algumas categorias que ele vai deixar de forma bem discricionada o posicionamento dele. Ele vai dizer, olha... a gente vai alocar 5% em dívida, 90% em DIs, né, em depósitos interbancários, taxas entre bancos, 0,1%. Ele coloca o percentual. Às vezes, o ativo em si, propriamente, ele divulga, mas ele divulga depois de 3 meses, 6 meses. Até porque é uma questão de disclosure importante, porque se ele amplamente informa ao mercado todas as posições, ele é passível de ataques especulativos também. Sim. Que é uma cadeia de fundos, você tem diversos outros fundos e é natural que quando um está indo mal, o outro está indo bem. Um pequeno exemplo para que as pessoas entendam aqui, hoje a Americanas está caindo 42%, mas Via Varejo e Magazine Luiza estão subindo mais de 7%. Ou seja, quando a tristeza de um é a alegria do outro. Então, às vezes, nem é tão interessante abrir tudo. Então, o mais importante é ler o mandato do fundo, as regras que ali compõem, e aí sim, brigar na justiça caso ele exceda exatamente o mandato que está ali no fundo. Se ele diz que vai comprar X e Y, e quando você perceber naquele fundo ele comprou Z, aí você pode exigir os seus direitos, inclusive o dinheiro, de volta.
Agora, Rafael, já saindo um pouquinho dessa questão do próprio cliente mesmo, desse pequeno investidor e para o futuro da Americanas, o que você aposta que deve acontecer? A gente já viu outras grandes redes varejistas falirem, sumirem do mercado em situações parecidas. Muita gente de São Paulo lembrou, por exemplo, o caso do Mapping e de outras grandes redes que acabaram falindo também. Esse pode ser o futuro das Americanas, essa marca ser comprada, ser diluída? O que por experiência, a gente costuma ver em situações como essa? Por experiência, muito provavelmente, ou ela vai ser comprada, ou vai haver uma diluição gigantesca, ou seja, a companhia vai ficar menor até que encontre um caminho de acordo com os grandes bancos, né, que são os credores. Quando a gente fala de uma dívida de 40 bilhões de reais para uma empresa que até então, antes do problema, né, valia 11, 12 bilhões de reais... Quase 4 vezes o valor da empresa. Exato. Né? Então, tem um indicador que a gente tem no mercado que é dívida líquida sobre EBITDA. Esse indicador ele diz o seguinte: quantas vezes tem que gerar caixa para poder pagar a sua dívida, né? Então, esse número que era de 2, 2,5, que já era um número razoavelmente alto, hoje ela vai para casa dos 17, para os 20, ou seja, imagina 20 vezes gerar caixa para pagar a sua dívida. Isso, só que ela gera caixa, ela tem que pagar funcionário, ela tem que pagar fornecedor, enfim, aluguel e tudo. Então, é uma empresa que, matematicamente, ela está quebrada. Mas, evidentemente, o que a gente está falando aqui não é de falta de dinheiro. Existe dinheiro. A empresa tem coisa de 1,5, quase 1,6 bilhões de reais em caixa, razoavelmente capitalizado. O que a gente viu desse aumento grotesco de dívida é porque hoje houve uma interpretação, que na minha opinião é equivocada, de balanço, quando ele assume uma dívida com o fornecedor e coloca isso no balanço, sendo que essa dívida, na verdade, seria uma dívida com o banco. Então, ter uma dívida na conta fornecedor é completamente diferente de uma dívida com conta banco, né? Dívida financeira, que tem um juro diferente, que tem uma atribuição no balanço da companhia completamente diferente. Então, o que a gente está falando aqui é que, se ele retroagir nos últimos 7 anos, esses 40 bi, e fizer uma data de corte, ter que retomar de forma correta essa dívida financeira e não dívida de fornecedor ao longo do tempo, ele vai encontrar um ambiente de efeito bola de neve de taxa de juros, ou seja, de uma dívida, que aí é isso aí que a gente está falando, de 40 bilhões, e aí precisa imediatamente de um aporte, que até então os analistas de referência estão dizendo que vão aportar até 6 bilhões de reais, e os grandes bancos, né, estão dizendo não é o suficiente, eu quero 10, no mínimo, para a gente sentar e conversar, eu quero 10. Então é algo que a gente ainda vai... É uma novela que ainda está em andamento, provavelmente hoje ainda, no final do dia, a gente já deve ter alguma notícia da Justiça do Rio para acatar ou não a liminar, né, do pedido de recuperação judicial, ou seja, ainda tem muito ainda para a gente investigar, mas eu adianto com alguma experiência. Não costuma terminar bem, né? Assim, vai ser incorporada, comprada, fica menor e depois ela é inserida, faz uma fusão com uma outra companhia. Me parece ser o caminho natural. É uma pena. A preocupação pelos funcionários que estão lá, né, coitados, que não sabem se amanhã vão ter emprego, isso é duro. E sobre essa ação que o Rafael falou, a gente deve ter uma decisão na justiça, porque um dos bancos está querendo receber uma parcela dessa dívida, né, que as Americanas têm com ele, só que aceitando o acordo de recuperação judicial, as Americanas ficam livres de pagar esses valores, de pagar juros, de pagar dívidas. Vamos ver se a justiça vai acatar isso ou não. Rafael Figueiredo, economista da Eleven, legal o papo com você aqui, viu? Deu pra gente entender mais. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e conte comigo sempre. Pode voltar sempre que a gente tiver um assunto aqui, viu? Valeu. Valeu. Agora